Oi, eu me chamo Ruth. É, igual a Bíblia. Meu nome foi dado por quem me escolheu. Eu fui escolhida por ele. E fui escolhida por ele por trazer um propósito aqui. E eu vou te falar que eu precisei romper muitas e muitas barreiras para poder vir aqui ao vivo. Não necessariamente ao vivo, porque eu acabei tendo que gravar. Eu precisei romper muitas barreiras assim da minha vida para poder contar um pouquinho da minha vida com ele. Por isso que esse meu projeto vai se chamar Minha Vida em Deus. Ele me escolheu para poder contar um pouquinho sobre Jesus, sobre o que ele fez com o filho dele, de tanto que ele amou para poder salvar. E deixou um livro bem bacana. Mas poucos ainda tiveram oportunidade para poder ler de verdade. No fundo, tem pessoas que têm até medo dele. É o livro mais lido do mundo e também o livro mais procurado. É difícil encarar ele. É muitas palavras, muitas interpretações, as pessoas não sabem direito como entender e mesmo assim tentam. Então, talvez ele tenha me escolhido por isso, porque a minha forma de enxergar o mundo é uma forma que talvez ele gostasse que as pessoas também enxergassem. É a forma de olhar para esse mundo e perceber que ele foi feito com tanto carinho, que ele foi feito com tanto amor, e mesmo assim as pessoas ainda não compreendem isso. Então, fique em paz, descansa a sua cabeça. E por causa disso, vou te dar 3 conselhos bons, que ele pediu para mim começar a falar um pouquinho para vocês. Eu até escrevi, porque ele me faz escrever tantas coisas. E são tantas essas coisas que eu escrevo. Gente, vocês não têm noção da quantidade de cadernos que eu faço anotações o tempo todo. E muitas vezes eu fico pensando se sou eu mesmo que estou escrevendo. Esses vídeos que vocês estão vendo de shorts e tudo mais, não sou nem eu que faço. Vem tudo da ideia dele. Ele me fez estudar durante muito tempo. Me fechou no meu apartamento, onde eu moro hoje, e me fez entender e me desdobrar o meu cérebro. Ele me levou para lugares onde eu nunca imaginei estar na vida. Eu chorei, clamei muito a Deus. Chega difícil falar. Eu me envolvi assim, tão plenamente, de algo que eu acho que eu já nasci para fazer. Quando eu era pequena, eu entrava na casa até da minha vizinha, porque lá tinha uma gruta. Engraçado isso. Mas eu me escondia lá, porque eu sentia que a minha casa era lá. Eu ficava tão encafurnadinha naquele lugar que eu dormia. Mas eu dormia tão bem. Eu dormia como se eu tivesse sendo aconchegada por algo que eu nem mesmo sabia o que era. Mas era incrível, assim como é incrível até hoje. O silêncio batia em mim. Batia tão profundamente que às vezes eu até deixava as pessoas preocupadas, querendo saber onde eu estava. Eu era muito menina. Eu nasci de uma família de 8 irmãos. 2 homens e várias mulheres.
Nossa, é muita mulher. Praticamente a maioria delas começa com o nome de R. Ai, muito louco isso tudo. Meu pai era evangélico. Meu pai também perdeu um filho. Aliás, uma filha numa viagem. E de lá pra cá, ele não deixou a minha mãe sair. Mas Deus levou ele para a igreja e ofereceu o conforto que ele precisava ter. E através disso, meu pai entregou a família dele para Deus. E assim vem sendo até hoje. Ele entregou não só a sua família, como ele entregou a vida dele para quem trouxe ele aqui nesse mundo. E talvez seja isso que ele quer que eu ensine para vocês. O valor real de viver nesse mundo através do amor. O amor foi a única coisa que eu conheci desde quando eu era pequena. O único versículo que eu consigo gravar até hoje, porque eu não consigo gravar nenhum outro versículo na vida, a não ser João 3,16. E João 3,16 fala sobre o amor. E as pessoas às vezes têm muita dificuldade sobre isso. E eu acho que eu vivi tudo isso na minha vida. Alguns momentos eu me perdi. Em alguns momentos eu fui arrebatada pela dor. Alguns momentos assim, eu me vi clamar por ele. E tudo isso estava já dentro de mim. Estava tudo escrito num processo muito, muito divino. É difícil até interpretar tudo isso. Foram muitos anos tentando entender. Eu fugi de certa forma, mas ele sempre esteve dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito humilde, muito tranquila de mim mesma. E por outro lado, muitas vezes eu clamava justiça. Mas eu aprendi que a justiça não é nossa. A justiça vem lá de cima. É maluquice às vezes a gente pensar. Mas é tranquilizador. Quando a gente começa a ficar em paz consigo mesmo. É trazer algo que tá aqui dentro, que já era para ser seu. Sempre foi seu. Não é mais de ninguém. Muitas pessoas tentaram pegar aquilo que talvez não fosse para elas. E elas mesmas não entenderam sobre isso. Eu tenho sim um pai, que ele me capacita para eu fazer qualquer coisa que eu quiser. E ele já me deu muita prova disso. Aqui mesmo, nesse apartamento, vocês não têm noção de como ele me fez estudar. Na realidade, ele já tenta me fazer estudar muitas coisas. E todas essas coisas vieram de um livro. Eu achava até que eu tinha que estudar muitas coisas na vida. Eu escrevia cartas desde pequena. Escrevia cartas, inclusive, até para os meus amigos mais chegados. E sabe o que é engraçado? Esses meus amigos lembraram disso. Eu tenho cartas de pessoas de mais de 30 anos guardadas aqui. Porque em algum momento eu apareci na vida dessas pessoas e eu precisava levar essa palavra para eles se sentirem confortáveis, para se sentirem amados, não só para filhos que não têm pais, filhos com pais, e muitas vezes até os próprios pais não sabem o que fazer. Os pais não têm noção de como criar as crianças. Os meus até tinham, também com tantos filhos, mas não é sobre isso. Ele pediu para mim dar um testemunho, porque ele quer algo muito maior, que com o tempo eu vou descobrindo aos poucos.
talvez eu até já saiba. E ele me deu 2 dias e ainda falou: game over. Ele me ouve, eu ouço ele, ele fala comigo, eu escrevo através dele, eu faço imagens através dele. E vocês também deveriam falar sobre o amor por ele nesse mundo. Então eu vou te falar que ontem eu tinha pedido uma resposta, assim como eu sempre pedi. E várias pessoas ele me trouxe assim como anjo, sabe? Ele me trouxe para a vida, para falar sobre fé, confiança e justiça. Me trouxe para curar minha família, curar sua família, curar os filhos, falar sobre negócios, falar sobre investimento, falar sobre tudo. Tudo que talvez eu possa ajudar cada um de vocês com uma palavra, com um sorriso, seja lá o que for, para que você possa viver melhor nesse mundo. Porque você merece. Todos nós merecemos. Às vezes é um mundo cruel para alguns. Mas sabe por que muitas vezes é cruel? Porque a gente não ouve quem a gente precisa ouvir. A gente não sabe interpretar a forma como a gente deveria agir. E muitas vezes a gente se permite tudo isso. A gente aceita conviver com coisas que às vezes a gente não gostaria e esquece de ouvir a voz que vem daqui, não daqui. A gente confunde muitas vezes, acha que as pessoas são todas normais e muitas vezes elas só têm dores internas maltratadas. Eu também tinha. E ele me trouxe até aqui porque hoje eu sei o quanto eu tô curada de tudo isso. O quanto nada mais me abala. Pode até ser que abale uma ou outra coisa, mas pode ter certeza que é por ele, para ele, porque de alguma forma ele vai estar me provando o quão forte eu posso estar daqui para frente. Ele me deu 3 formas que eu quero que vocês também aprendam para viver aqui. Uma delas é viver com tranquilidade. Ele deu esse mundo pra gente viver em paz, não em guerra, não chamando a atenção um do outro, porque cada um possui a nossa própria vida. E a nossa vida, ela é ligada lá em cima, ela é ligada com o outro. E cuidar de si mesmo é o que nos cabe. Cuidar de si mesmo é olhar para dentro do nosso ser, sabe? É entender que a gente tem um pai. Por mais que a gente ache que a gente não tem um pai de verdade, mas a gente tem. Esse pai existe e esse pai tá lá em cima, esperando por você. Assim como ele foi me resgatar, ele vai me usar para resgatar você. Para resgatar todo o amor que tá lá dentro, porque essa luz é só ele que dá, mais ninguém. A oração vem através disso. Orar. O viver é ver tudo aquilo que ele pode proporcionar para você. E outra coisa que ele quer é que a gente possa cuidar dos nossos próprios interesses. Que é mais ou menos isso que eu tô te falando. Cuidar da gente. Cuidar daquilo que nos cabe. Às vezes eu tô olhando pro lado porque eu escrevi tanta coisa que ele pediu pra mim escrever ali, gente, olha, e é verdade, eu vou provar tudo isso. Tá aqui, ó. Eu tenho cadernos e cadernos anotados, tá? Eu tenho muitas folhas anotadas. Ele já falou até, inclusive, pra mim escrever um livro. Eu já até escrevi alguns. Só não tive tempo de lançar as palavras que ele quer e do jeito que ele quer. Me falta tempo. Então, vocês me perdoem se às vezes eu não ficar
um pouco ausente. É muito trabalhoso, às vezes, para mim, até de entender tudo isso. Mas, como ele falou para mim, trabalhe no tempo dele. Trabalhe para o seu próprio sustento. Mas trabalhe com honestidade. Fale somente a verdade. Não adianta a gente ficar vivendo de ilusão, usando assim, palavras ilusórias, porque isso tudo só abala o que tá lá dentro. E o que tá lá dentro não é para ser abalado. O que tá lá dentro é para ser vivido. Por isso a palavra viva para ver. Tá vendo? Ele sempre me manda alguma resposta. Seja lá como for, ele sempre manda. Ele utiliza a tecnologia, que vai vir em uma nova geração. Ele permite que muitas coisas aconteçam. Ele ama esse país. Vocês não têm noção o quanto ele ama esse país. E eu vou ler o que ele escreveu, tá bom? Ele diz o seguinte: pensamentos ruins acontecem porque a gente não está com pensamento nele. Precisamos agir como filho dele. Por isso, eu só guardei aquele versículo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perca o medo e peça. Peça, mas peça direito. Nem sempre ele vai conseguir entender o que você está querendo dizer. Porque os seus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos dele não são os seus pensamentos. Então, não confunda. Não se distraia com as coisas que ele quer te dizer. Preste bem atenção. Se em algum momento da vida você tiver com os pensamentos muito atordoados, pare. Pare, respira, sabe? Nem que seja 3 vezes. Respira. É isso que ele quer de você. É isso que ele tá querendo falar na sua mente. Respira. Calma. O seu tempo não é o tempo dele. O nosso tempo é outro. Não importa a idade que você tenha. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Não importa. Olha as histórias de Moisés, as histórias de Abraão. Quantas histórias a gente tem nesse livro maravilhoso que ele, sabe? Ele mandou fazer pra gente. E isso é pra eternidade. Não importa a geração. Ele deu um livro de sabedoria fantástico, fantástico. Aplica ele na sua vida. Eu vou falar um pouco dele para vocês daqui para frente. E ele diz o seguinte: peça ajuda para quem lhe deu a luz divina. Eu vou explicar um pouquinho sobre muitas coisas que eu aprendi, gente. Então, é extraordinário. A porta da sua morada está aberta, sem preconceitos, pela sua divindade, que está sobre nós. Tudo o que ele edifica, fica. É seu. Se ele te deu, é seu. Saiba tomar partido disso para você. E é mais difícil se o que ele te deu e você não conseguiu edificar, se quebrar ou se romper. Então presta atenção. Presta atenção nas suas atitudes, presta atenção assim nas coisas que a gente fala. A palavra tem poder? Tem. A palavra tem poder tanto de atrair e destruir. E tá escrito, pode procurar. Tá escrito. Como eu disse, eu não guardo versículos, mas eu tenho uma mente que lembra de coisas até da minha infância e me surpreendo cada vez mais.
Me batizei, inclusive, no dia 15 de fevereiro, lá no Lagoinha. E não é pela igreja, é por ele, para ele, por nós. Porque no fundo ele queria que eu me batizasse para poder purificar a minha alma e trazer um pouco das palavras que ele tem, né? Trazer um pouco da amostra da minha vida com ele, para poder ver se se encaixa na sua. E através das coisas que aconteceram na minha vida, você possa se transformar como eu me transformei, né? Porque ele permite tudo isso, gente. É incrível, é fantástico, é meio sobrenatural, para falar bem a verdade. Parece que a gente está vivendo um conto de fadas e a gente não vive num conto de fadas, mas é a vida real. A gente sofre muitas vezes também. A gente apanha muitas vezes também. E eu precisei apanhar, eu precisei viver tudo isso porque ele queria que eu vivesse. Há 10 anos atrás, um andaime caiu na minha cabeça. E eu ouvi a voz dele como um som no meu ouvido. E ele falou assim: fica atrás do andaime, porque você vai me ajudar a segurar quem tá lá em cima, porque essas duas pessoas não se machuquem. Nesse dia, eu ainda era casada, agora eu não sou mais. Me divorciei. Olha quantas coisas eu passei. Eu não hesitei. Pra falar a verdade, eu acho que nem era eu. Eu só obedeci, como uma filha deveria obedecer os próprios pais, né? E aí, desculpa pelo telefone, tá? Só um minuto. E aí, gente, assim... E aí foi muito estranho tudo o que aconteceu. Por isso que ele quer que eu conte o meu testemunho. Foi muito esquisito. Só tô dizendo pra pessoa que eu já retorno, tá? E aí, Deus pediu pra me dar uma palavra pra essa pessoa. E ele me confirmou que essa pessoa já estava ouvindo. E é tão maravilhoso tudo isso. Nossa, fico muito feliz. Na realidade, eu fico feliz com cada pessoa com que eu falo. Eu fico feliz com cada atitude que eu vejo, cada prosperidade, cada amigo feliz. Se a pessoa tá feliz, eu fico feliz por ela. E o que eu puder ajudar, a gente tá sempre aí. E aí, vou continuar da onde parei. Eu parei atrás do andaime. E ainda por cima falei, né? Ô, amigo, eu vou ficar aqui atrás porque Deus pediu pra mim ficar aqui, porque se você caísse, eu ia te sustentar. Ele ia me ajudar a te sustentar. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. O andaime caiu. Eu me vi no meio do andaime caindo, no meio dos ferros, e algo me levava com o meu corpo de um lado para o outro. Eu acredito que tenha sido um anjo, eu não sei te dizer. E eu fui para algum lugar, para onde eu não sei, mas era branco como neve. Era um lugar tão especial e tranquilo. Na realidade, fenomenal. E eu acordei com o meu cachorro, que era o Apolo, a quem eu achava não, Deus tinha me dado para poder passar por muitas coisas e aprovações que talvez eu precisasse. E eu apaguei, eu caí no chão, eu acordei com a pessoa tentando levantar um andaime e eu tive forças e eu levantei esse andaime. Só que na hora que eu levantei, eu senti como se meu ombro tivesse saído do lugar. É como se
tivesse quebrado meus ossos. Era, ao mesmo tempo era dor, ao mesmo tempo era, não sei explicar. Eu só levantei e fui perguntar pra ele se estava tudo bem, porque a minha preocupação não era comigo, era com ele, mesmo porque eu tinha tido uma mensagem que era pra segurar ele. Ele tinha acabado de ganhar uma filha, se eu não me engano. Fazia acho que uns 3 meses no máximo. Minha preocupação era tão grande só com ele, porque a filha dele não podia perder o pai, não ali naquele momento, sabe? E ele estava bem. Minha vizinha veio correndo. Uma hora ela vai assistir esse vídeo e ela vai poder confirmar pra você realmente que tudo isso aconteceu. Eu nem sei na realidade se ela ainda guardou esse vídeo. Talvez, acho que eu nem tenha perguntado, mas como eu troquei o celular, devo ter apagado várias coisas. E eu fui andando no meu corredor até subir as escadas e tirar outra pessoa que tinha ficado presa na sacada. Foi um descuido até. Foi um descuido porque eles não amarraram o andaime. E Deus sabia que eles podiam cair, podia ter acontecido algo muito pior. E Deus estava lá nessa hora para poder me avisar e salvar a vida deles. Eu fui para o hospital. Eu fui para o hospital, mas eu fui no hospital com uma certeza tão grande. Eu estava tão convicta de que não tinha nada, nada de verdade. Nada mesmo. E aí, assim, a minha vizinha acabou me levando pro AMA, pro hospital, perto de onde eu moro hoje, inclusive. Voltei pra cá, porque ele me mandou voltar pra cá. Não era nem pra mim ter saído. Enfim. E ele teve, se eu não me engano, um arranhão no peito. Eu acho que ele tomou um pontinho, acho que na cabeça. Sim, um andaime caiu na minha cabeça. Eu tenho uma marca até hoje. Se um dia alguém me conhecer e quiser passar a mão, eu tenho sim uma marca. Assim como as minhas costas pareciam como se ela tivesse sido chicoteada. Eu tinha tanto sangue nas minhas costas que a minha parede era áspera. E eu não sei como, gente, eu juro, eu não preciso nem jurar por isso, porque aconteceu. As minhas costas tinham tanto sangue que na hora que a moça no hospital foi fazer meu curativo, eu desmaiei de dor. Era tanta dor que eu simplesmente apaguei. E na hora que eu acordei, chegou uma pessoa passando mal. Acho que tava tendo um ataque cardíaco, coisa assim. É isso que eu lembro. E mesmo ali sentindo dor, eu pedi para as meninas me tirarem da sala e cuidar daquele paciente que estava lá. Não era minha dor a preocupação, era a preocupação do outro. Porque é o que eu falei, a minha convicção de que nada tinha acontecido comigo era tão grande. Era uma fé tão... Eu ouvi o que ele me falou e eu acreditei nisso. Eu fiquei lá por muitas horas nesse lugar e ninguém muitas vezes entendia nada. A minha pressão subiu e subiu muito alto. E aí até me deram um remédio para colocar embaixo da língua, que eu também não queria colocar. Inclusive até avisei que se eu colocasse embaixo da língua, eu ia apagar. E aí, para provar que eu tava falando a verdade, eu apaguei, me submeti a isso. Eu coloquei embaixo da língua e ainda falei, olha, só coloca uma cadeira do meu lado porque eu vou te mostrar que eu vou apagar. Eu passei 20 anos da minha vida sendo propagandista médica, visitando médicos, eu estudava, eu sempre gostei de estudar. Eu amo medicina, eu adoro medicina, eu gosto de falar do corpo, eu gosto de falar com a mente, eu tenho algo com a mente que é incrível.
Amo falar sobre isso, amo falar sobre os corpos, eu adorava conversar com os médicos, aprender com os médicos. Eu dormia em cima de livros quando tinha as convenções em relação a isso. E depois eu vim entender o porquê de tudo isso. E aí, eu acabei sendo levada para o Hospital Central. Não importa agora, nesse momento, o nome do hospital. Porque ele ainda não me autorizou a dizer onde eu tô. Mas quem me conhece sabe. E eu fui para esse hospital. Gente, andar de como chama? Ambulância. Sinceramente, precisa melhorar as ambulâncias, porque eu achava que eu tava dentro de um filme e que a porta ia se abrir e que eu ia simplesmente sair pelaquela avenida enorme. Gente, no fundo, era mais fácil eu ter infartado lá dentro, né? Por favor. Eu não sei como que tá hoje, mas espero que tenha melhorado. O motorista foi sensacional, porque ele queria chegar tão rápido. Então eu peço, por favor, quando a ambulância estiver passando perto, gente, abre caminho, sabe? Muitas vezes acaba algumas pessoas agindo de má fé, sem necessidade, achando que não tem ninguém lá dentro, e muitas vezes pode ser que tenha, sim. E é necessário abrir o espaço para socorrer o outro. Existe necessidade nisso, existe um propósito para isso. E a gente foi feito também para poder se doar. Amor também é doação. Ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Porque estando dentro daquela ambulância, a gente começa a entender que quem tá fora, às vezes, pode ser que tenha com pressa de chegar em casa, porque o dia foi, né? E a gente sempre quer voltar para onde a gente se sente bem. É o nosso habitat. E eu fui para esse hospital, né? Eu fui para esse hospital. Eu preciso desligar meu telefone, gente. E eu não sei nem como desligar isso, sinceramente. Não sei. Eu aperto, esse negócio não vai. Sei lá. Vou até colocar no mudo. Espero que funcione. As tecnologias estão mudando. Aproveitando para falar um pouquinho. Eu vou falar sobre isso com vocês também. Durante toda essa minha caminhada com Deus. E aí eu cheguei no hospital. Vamos lá. Essa parte é interessante da coisa. E eu fui levada para fazer uma tomografia. Uma tomografia na cabeça. Se eu não me engano, eu tenho ela guardada até hoje. Não sei porquê, mas talvez seja pelo processo e eu precise analisar a cada 2, 3 anos para saber como é que tá. Eu fiz esse exame porque o andaime realmente caiu em cima de mim. Caiu na minha cabeça. E eu entrei naquela máquina. E é engraçado pensar nisso agora. Porque no fundo eu acho que eu nem sei se eu tava lá dentro. Eu nem sei se era eu. Mas alguma coisa me levou lá. E enquanto eu tava na maca, esperando, o médico veio. Assustado, olhando com uma cara de ué. Posso falar ué? Ele me permitiu falar ué. E o médico perguntava para mim se eu estava bem. E eu afirmava, eu estou bem, posso ir embora, eu quero ir embora. Eu estava com plano de saúde e eu queria ir nesse médico.
Na realidade, eu queria ter ido no hospital no dia seguinte, mas eu tava tão confiante de tudo, tão meu, assim. Eu tava convicta, na realidade, que nada tinha acontecido, né? E não tinha mesmo. Eu tô aqui hoje, gente, falando com vocês, dando meu testemunho, falando um pouco sobre mim, sobre um pouco do que ele talvez queira que eu faça, um pouquinho da minha história, e aos poucos a gente vai se aprofundando. E o médico olhou pra mim e perguntou porque a imagem que o meu cérebro causou nele foi um impacto. A imagem estava toda preta, uma imagem de quem precisava entrar numa sala de cirurgia urgente. Mas eu falava, eu andava, eu pensava, tinha um raciocínio rápido até hoje. Na realidade, eu acho que meu raciocínio aumentou demais. E eu cheguei a descer da maca nesse momento e cheguei a fazer um 4 pro médico. E falava assim: doutor, olha pra mim. Quem me trouxe até aqui falou que eu ia estar bem. E por que eu preciso duvidar dele? Então, guarda esse exame. Aliás, chama um outro técnico, porque essa máquina do hospital deve estar quebrada. Esse exame não é meu. Isso não é meu. Isso não me cabe. Isso não é a minha cabeça. Isso não é a minha mente. E vamos embora. Porque a única coisa que eu lembrava na hora, assim, era: vamos embora, porque eu tô nesse lugar há muito tempo. E eu preciso me alimentar. Porque eu tava com fome. No fundo, eu tava com fome de comida. Mas não necessariamente era comida que eu estava com fome. Hoje eu entendo isso. E fomos embora. Entramos de novo na ambulância, a mesma história de sempre, né? Desvia aqui, desvia ali e tal. Voltei novamente lá pro AMA. Eu acho que chama AMA. Não sei mais como é que os nomes que dão hoje. E aí ele não queria muito, mas ele me liberou. Eu fui embora pra casa, minha vizinha tava lá, acabei jantando na casa dela, nem ela mesma entendia o que tinha acontecido, ela que acabou me levando pro hospital, e tudo bem. Passou, acho que 2 dias. E eu fui pro hospital para fazer os exames. Expliquei tudo o que tinha acontecido. Eu fiz uma bateria de exames. Um monte. Eu não sei explicar. De verdade, eu não sei. Quando eu peguei esses exames, eu levei pro Dr. Vanderlei. Um médico maravilhoso. Que vocês precisam conhecer. E ele cuidou de mim. Eu confiava tanto nele. Na realidade, acho que Deus me levou até ele. Deus também tinha um propósito para isso. E dos meus exames, ele também não entendeu direito. Mas ele também achou inacreditável. Ele relacionou meu exame da cabeça, sem falar do resto que aconteceu com o meu corpo. Gente, eu ando, só pra esclarecer, né? Eu ando, eu falo, eu sou uma pessoa normal, tenho minhas dores, sim. Não é sempre.
Mas sempre quando eu tenho, eu recorro a ele me mostra o que fazer. E às vezes eu não quero, e muitas vezes eu faço. Eu sou teimosa também. E mesmo sendo filha, ficar pensando que eu não tomo umas chineladas, eu tomo. Assim como todo pai que ama o seu filho. Não, gente, um tapinha não dói. Eu não tô falando pra você bater no seu filho jamais. Mas é explicar pra ele o que ele está fazendo de errado e que precisa ser consertado. Não é batendo que a gente aprende, não. É explicando. É ensinando que tudo aquilo que esse ser de luz veio fazer nesse mundo, ele precisa saber desde pequeno. Aprende, desde pequeno. Assim como a gente ensina alguns animais, que a gente tem convívio com alguns, e eu tenho 2, inclusive, eu tenho 2 pets. E estar aqui hoje também tá me fazendo ensinar eles a me obedecer. E assim como eu ensino eles, eu aprendo a obedecer cada vez mais a voz que eu recebo. É estranho. Eu sei que é estranho. Mas é bom. É muito bom. E aí, terminando a história, tô quase acabando. O doutor falou pra mim que a minha mente tinha regredido 5 anos. É como se a idade que eu tivesse, ela tivesse dado um up, como se fosse um hardware ou coisa parecida. Eu não achei outro termo ainda pra falar. E nesse meio de tempo, talvez foi porque ele quisesse reaver 5 anos, ou até mais, porque o nosso tempo aqui é um e o tempo dele é outro. Não é o mesmo tempo. Por isso que eu falo que idade é só idade. Não importa as rugas que a gente tem, a gente sempre tenta amenizar pra gente poder se sentir bem e bem consigo mesma. Em alguns momentos, até quando a vida nos separa, a gente precisa ter um emocional um pouco mais, né? Melhor. E porque não é fácil. Só que fala e a gente precisa agir aqui. E daí começou a minha história. Aí começou nesse momento, foi quando eu comecei a ouvir muito mais. Nesse momento foi aonde eu comecei a entender que as coisas que às vezes acontecem, não que elas sejam ruins, mas elas podem ser isso aqui, falando através disso aqui, para ser útil, para aquilo que a gente precisa encontrar. Todo mundo precisa saber que existe um propósito na vida. E a gente tem dificuldade de entender o que é o propósito. Eu vou falar um pouco sobre isso depois também. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, algumas pessoas já sabem, mas cada um sabe o que veio fazer aqui. É assim como eu descobri agora, que eu vim com uma missão muito linda, uma missão maravilhosa, profética por sinal, e eu sei que eu preciso me ajoelhar esses 2 dias, pedir para ele, por mais que eu já tenha anotado tantas coisas, eu só preciso
terminar uma coisa que ele acabou de pedir para me ler. Na parte que a gente fala sobre rompimentos. Ele teve um filho, mas ele ainda tem vários filhos espalhados nesse mundo afora. E o verdadeiro motivo será revelado em breve. E esse motivo é para purificar o nosso mundo, inclusive o nosso país, que está em transformação. E vocês vão ver isso. Vocês vão presenciar tudo isso. E vai ser maravilhoso poder ensinar tudo aquilo que eu aprendi e que eu aprendo todos os dias, através dele, porque é para ele, por ele, e tudo aquilo que a gente faz nesses dois sentidos, volta para nós. Então, vamos ficar em paz? Obrigado por ter ficado até aqui, até agora, por ter ouvido meu testemunho. Espero que vocês participem um pouco disso. Convida a família, convida os filhos, convida os irmãos, os parentes, os amigos, porque eu vou acabar falando sobre tudo isso. E até um pouco mais, talvez. Ele me deu uma missão linda, gente. É uma missão para guiar em 7 pontos fundamentais, das quais ele quer que a gente aprenda nesse mundo. Obrigada. Fica com Deus.